Neste vídeo vamos analisar várias maneiras de criar uma superfície no Civil 3D. Essas maneiras incluem criar uma superfície a partir de contornos usando um arquivo de curvas, usando dados de levantamento e linhas de quebras. Vamos olhar nuvens de pontos e arquivos de terras XML. Então, para começar, quero baixar alguns dados de contorno de um site do condado para criar uma superfície a partir dos contornos, e nesta área temos acesso a alguns dados GIS extensivos na função de mapeamento. Eu posso realmente baixar os dados de contorno como um arquivo shape. Isso é importante. Esses dados estão disponíveis em unidades imperiais, mas poderíamos facilmente convertê-los para o métrico se precisarmos. No Civil 3D, precisamos definir nosso sistema de coordenadas. No espaço de ferramentas, na aba de configurações, clicamos com o botão direito no nome do arquivo e escolhemos editar configurações do desenho. Na aba unidades de zona podemos definir nossas coordenadas e aqui estamos na zona central do Colorado, em pés. Depois de fazer isso, a melhor prática é salvar nosso arquivo. Então vamos navegar para nossa pasta de documentos e nomear o arquivo. Em seguida, um ícone de nuvem indicará que nosso arquivo está agora armazenado na nuvem de construção. Para construir uma superfície a partir de um arquivo shape, precisamos selecionar a superfície na guia inicial da faixa de opções e escolher criar superfície a partir de dados GIS. Na janela de superfície, podemos dar um nome à superfície e editar as opções de exibição. Vamos usar a maioria das configurações padrões. Por agora, temos várias opções diferentes para criar uma superfície a partir de GIS. Na verdade, podemos nos conectar diretamente a um servidor ArcGIS. No nosso caso, temos um arquivo SHP Shape que baixamos e foi salvo no Docs. Então vamos navegar até esse arquivo aqui e agora podemos escolher fazer login. Isso nos ajudará a verificar nosso sistema de coordenadas para nosso arquivo Shape e nosso desenho, para que possamos ver que esses correspondam às coordenadas que configuramos anteriormente na consulta geoespacial. Manteremos a maioria das configurações padrões aqui. Esse arquivo Shape veio com um conjunto de dados de objeto, então sei que todos os nossos contornos seriam importados com elevação 0. Portanto, no campo de contornos, precisamos definir isso como a nossa elevação. Todo o resto está bem como está. Então selecionaremos finalizar e a nossa superfície será construída. Agora, se não vermos nossas superfícies imediatamente, podemos clicar 2 vezes na roda do mouse e isso fará o zoom para as extensões. Então eu posso selecionar a superfície e realmente editar as propriedades de algumas maneiras diferentes. Posso clicar com o botão direito e escolher propriedades da superfície, e posso fazer o mesmo clicando com o botão direito no espaço ferramentas ou com a superfície selecionada. Posso acessar a faixa de opções e selecionar propriedades da superfície. Portanto, temos várias opções de exibição para mostrar os nossos contornos. Podemos escolher o botão de editar estilo e podemos ligar ou desligar os 3 contornos. Podemos também selecionar a superfície e clicar com o botão direito, e então escolher o visualizador de objetos. Isso nos permitirá inspecionar a superfície em uma visualização tridimensional e para nossa verificação final, podemos ativar nosso mapeamento aéreo e inspecionar as localizações dos nossos contornos. Em seguida, queremos criar uma superfície usando ponto de levantamento e vamos configurar isso. Vamos configurar esse arquivo da mesma forma com o sistema de coordenadas e neste caso, estamos nas coordenadas planas do estado da Geórgia. Podemos clicar com o botão direito nas superfícies na janela do espaço de ferramentas e criar uma nova superfície e dar-lhe um nome. E agora nas definições, queremos adicionar um grupo de pontos. Então selecionaremos o arquivo de pontos e navegaremos até nossa pasta de documentos. Agora esse arquivo de pontos é um CSV e é importante entender o formato em que nossos dados estão, já que temos várias opções de formato para escolher ao importar esses dados e neste caso, os pontos são configurados com o número do ponto, norte, este elevação e então a superfície será automaticamente triangulada. Agora, como não escolhemos nenhuma opção de eliminação de dados, ela incluiu alguns dos nossos pontos de bases e temos algumas triangulações mais longas que realmente não queremos. Então, para limpar a superfície, primeiro precisamos exibir tantos contornos quanto os triângulos. Assim, quando a superfície é selecionada, podemos ir para Editar Superfície. No menu Suspenso, queremos escolher Excluir linhas e com a ferramenta de seleção, podemos desenhar áreas que cruzam o triângulo. Podemos interpretar isso e quando analisamos os contornos, podemos ver que alguma da triangulação não processou exatamente da maneira que queremos, com alguns dos dados de levantamento. E temos algumas opções diferentes aqui.
mas queremos acessar algumas linhas para que possamos adicioná-las como linhas de quebra à nossa superfície. E neste caso, temos algumas linhas de quebra que foram criadas a partir do arquivo de levantamento. E temos algumas dessas linhas de interrupção que são identificadas como borda de lastro, borda de estrada ou até algumas linhas de canal de água. E uma vez que adicionamos essas linhas de interrupção à nossa superfície, podemos ver que isso limpa muito bem esses triângulos. Este é o mesmo fluxo de trabalho que usaríamos se quiséssemos adicionar elementos de superfície a partir de um arquivo CAD. E também podemos selecionar a partir de pontos, linhas, blocos e várias outras características de levantamento. Agora vamos criar uma superfície a partir de dados de nuvem de pontos. Vamos configurar nosso arquivo da mesma maneira. Definir o sistema de coordenadas novamente. Este é o central do colorado simétrico, salvar o arquivo, e agora vamos para a aba de inserção na faixa de opções superior e incluir uma nuvem de pontos no arquivo. Temos um arquivo do recap armazenado em documentos que podemos escolher. Depois de fazer isso, a nuvem de pontos será exibida, mas se escolhermos a vista 2D, veremos apenas o contorno e não os detalhes da nuvem de pontos. Podemos inspecionar a nuvem de pontos em uma vista 3D também. Agora, para criar a superfície, vamos selecionar no menu de superfície para criar superfície a partir da nuvem de pontos e na janela podemos nomear a superfície e definir o estilo. Na mesma janela podemos controlar os detalhes da nuvem de pontos. Podemos ver quão próximos nossos pontos estão. Podemos, na verdade, mudar a densidade de nossos pontos, e isso terá um impacto direto no tamanho de nossa superfície. Portanto, se passarmos nossos pontos, o tamanho diminuirá. Existem alguns estilos que podemos escolher quando se trata de filtragem de pontos. Podemos usar uma média planar. Isso tende a nos dar um pouco menos de precisão. Nenhum filtro considerará todos os pontos. Isso é adequado se não tivermos muitos dados de vegetação ou edificações em nossa imagem, área ou interpolação. Creeping nos dará o melhor ajuste, e é essa que escolheremos quando selecionamos OK. A superfície será gerada em segundo plano. A frequência e o número de pontos na nuvem determinarão quanto tempo isso levará para criar. E muitas vezes, assim que o arquivo é criado, ele também cria um arquivo MMS para a superfície. Isso ajuda a reduzir o tamanho do arquivo CAD. Ao inspecionar os contornos da superfície, podemos ver que as formas são consistentes com a superfície da nuvem de pontos e contém muitos desses detalhes. O último método de superfície que usaremos será importar um arquivo de terra XML. Isso é ideal quando temos um arquivo de outra plataforma ou se precisamos converter uma superfície de unidades métricas para imperiais ou vice-versa. Então vamos configurar o arquivo da mesma forma. O sistema de coordenadas salvar o arquivo e para criar a superfície, iremos para a aba de inserir e selecionar onde o arquivo XML está. Então navegaremos até nosso arquivo de terra XML e a janela mostrará as unidades e os detalhes do arquivo. Tenha em mente que este arquivo virá com base no nosso sistema de coordenadas do projeto e nas unidades que estão no nosso arquivo de CAD. Então selecionaremos OK e a superfície será importada para o arquivo e podemos controlar as configurações de exibição nas propriedades da superfície e também podemos visualizá-la com o visualizador de objetos. E uma nota importante também: importar arquivos de desenho é um fluxo de trabalho muito semelhante ao arquivo terra XML. Há várias outras maneiras de criar superfícies e você pode testá-las e experimentá-las, e elas funcionarão de forma muito semelhante. No próximo vídeo veremos a criação de alinhamentos para os trilhos existentes e propostos.